E olha, acontece daqui a pouco no auditório do Hospital Nina Rodrigues a roda de diálogos descriminalizar ou legalizar as drogas. É possível? Aqui no estúdio eu recebo o palestrante convidado Bruno Lugan. Bruno, bom dia para você. Bom dia. Ô Bruno, a gente tem mudado esse foco da saúde no Brasil, de pensar a saúde de uma forma diferenciada. Eu vi, por exemplo, que uma das entidades que promove esse debate, que é a Aborda, que é a Associação Brasileira de Redutoras e Redutores de Danos, ela tem um foco no protagonismo, exatamente o apoio e incentivo ao protagonismo das pessoas que usam drogas, não é? Às vezes, quando o assunto é tratado, é de uma forma preconceituosa, limitada. Já há uma mudança do ponto de vista da saúde pública nesse olhar diferenciado? Nós estamos caminhando, né, para poder mudar essa política de drogas no Brasil, até porque a ideia de se proibir as drogas e falar para a pessoa parar de usar drogas, às vezes não funciona. Algumas pessoas, elas não conseguem parar de usar drogas e tem outras pessoas que não querem parar de usar drogas. Então a gente tem que fornecer cuidados para essa pessoa e informação para elas. E a redução de danos vem através dessa perspectiva, lidando com a autonomia do sujeito. Tratada como sujeito de direito, né? Exatamente. Isso tem feito diferença? A gente percebe, por exemplo, no compartilhamento de seringas, a questão do próprio HIV, enfim. Existe uma série de políticas públicas, uma série de iniciativas, ações que vêm a partir desse olhar, mas ainda é muito pouco, né? Sim, eu acho que ainda falta muito investimento do governo do estado, o governo federal. Nós precisamos de muito mais verbas para poder fazer de fato uma política que dê cuidado real para o usuário de droga e não ficar tampando o sol com a peneira e achar que diga não às drogas vai funcionar, porque algumas pessoas acabam inevitavelmente experimentando e outras acabam tendo problemas com o uso de drogas. Há um argumento de quem defende a não regulamentação das drogas, como a maconha, por exemplo, de que ela poderia ser um incentivo para que outras pessoas começassem a usar, por exemplo, e trazendo danos para a saúde. Como contrapor esse argumento? Bom, a grande questão é que as pessoas acham que se proibir a maconha, as pessoas não vão usar. E quem hoje não consegue comprar maconha? Se eu quiser sair daqui agora e comprar maconha, eu vou conseguir, né? Em qualquer lugar eu consigo comprar. Se você legaliza a droga, você consegue, o governo consegue ter o controle, né? O Estado consegue ter o controle dessa substância e aí você consegue delimitar quem pode usar ou não. Um exemplo disso é o cigarro. Que criança hoje, com 4, 5, 6 anos, vai numa padaria e consegue comprar uma garrafa de 51 ou um maço de cigarro? Por quê? Porque nós temos uma lei que impede. Agora, se essa mesma criança de 10, 15 anos for numa biqueira, for num lugar onde vende maconha ou qualquer outra droga, o traficante não vai perguntar para ela qual é a idade que ela tem para se vai vender ou não. Então, legalizar não é distribuir ou incentivar o uso, mas sim o Estado ter o controle sobre essa substância e aí a gente consegue, né, ver quem pode usar, onde pode usar, entendeu? É possível ver exemplo de situações como essa em outros países? Sim, nós temos na Espanha descriminalizada, quase que a América Latina inteira é descriminalizado o uso de drogas, então, né, acho que o Brasil é um dos últimos que está pensando nisso, e legalizado nós temos o Uruguai, tem alguns estados nos Estados Unidos e lá percebe-se que a criminalidade ela diminui muito, porque a gente não tem mais o tráfico, não tem mais suborno policial, não tem troca de tiro por conta de tráfico de drogas, acaba sendo alguma coisa legal e gera também imposto para o governo, né? Que aí ele pode investir na educação, na saúde, enfim. Acho que a ideia de se proibir as drogas, ela não está trazendo muito benefício desde quando começou, né, a proibição. O tema é polêmico, claro que divide opiniões, mas o que eu achei interessante nessa roda de diálogo é que você tem pessoas pensando de diferentes formas. Existem lá pastores, representantes da Igreja Católica, psiquiatras, enfim, profissionais da área da saúde. Você acha que esse tipo de debate deve acontecer com mais frequência? E como é que você observa o Maranhão, a própria Remate, né, que é a rede maranhense, incentivando esse tipo de conversa, de diálogo sobre esse tema? Esse diálogo ele é importantíssimo ser feito com todos os segmentos da sociedade, tanto a polícia, pastor, evangélico, cristão, independente da religião, né, da Umbanda, médicos, assistente social, psicólogo. É importante todo mundo contribuir para que a gente pense numa alternativa viável, porque também não adianta a gente tentar importar o modelo dos Estados Unidos ou do Uruguai, nós temos que criar o nosso modelo. Então é importante que todos os segmentos da sociedade façam parte desse diálogo e todo mundo comece a pensar de uma forma realista sobre o problema para que a gente solucione ele de uma forma real, assim, que faça sentido para a gente. Já há uma dificuldade, inclusive, do país em relação ao
medicamentoso, né, de princípios ativos da maconha. Sim. Aqui nós temos uma rede que funciona, aliás, no Brasil todo, né, no sentido de aprovação de leis que possam facilitar a vida de várias crianças, principalmente, que sofrem de problemas de saúde, que dependem dessa medicação. Como é que você observa essa luta, em especial, desse grupo por essa questão? O grande problema hoje é que a Anvisa, ela dificulta muito o acesso a esse tipo de tratamento, e às vezes a pessoa busca o tratamento em diversos lugares e acaba não funcionando esse tipo de medicamento, acaba não funcionando esses medicamentos, e ele precisa de alternativa. E a maconha, ela entra muito bem nesse papel de diversas, né, de pessoa ter ataques de epilepsia, enfim, diversos tipos de doença. Então, eu acho que a Anvisa precisa repensar e facilitar o acesso a esse tipo de medicamento, porque, na verdade, as pessoas não estão utilizando para ter barato, para poder ter uma viagem, não, elas estão querendo usar um medicamento que funciona para elas. Então, eu acho que a Anvisa tem que repensar isso e facilitar o acesso. Nós mostramos essa semana aqui ao encerramento de uma atividade importante aqui no estado, envolvendo CAPS-AD e até uma delegacia de polícia, mas com a mão que vai lá e para auxiliar, inclusive, para que se aquele morador de rua, por exemplo, usuário de droga, quiser buscar um caminho de saúde, quiser, enfim, essa mão que respeita o cidadão. Como é que você observa ações como essa? Aconteceram 12 edições esse ano de ações dessa natureza, o encerramento foi essa semana, inclusive o representante lá do CAPS-AD vai participar dessa roda de diálogos hoje. Ações como essa têm acontecido mais vezes no Brasil? Perceber o tema menos como algo policialesco, mas perceber saúde pública e respeito ao direito do cidadão? Eu venho de um estado, né, eu sou de São Paulo, sou da cidade de São Paulo, e eu venho de um estado onde a polícia ela não respeita muito o usuário de droga, então nós temos uma questão de violência policial muito séria no estado de São Paulo, e ações como essa eu desconhecia, eu até fiquei espantado e achei interessante. Eu acho que é interessante sim que a polícia faça parte, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, a GCM, faça parte desse tipo de ação, desde que não tenha uma visão policialesca, né, de repressão, porque reprimir o uso de drogas não vai ajudar o usuário. Porque se reprime num lado, ele vai buscar outro, ele vai acabar fugindo, enfim. Acho que a ideia de pensar numa polícia humanizada e que tenta cuidar do usuário de droga, ou que tenta pensar na questão das drogas de uma forma mais abrangente do que só criminalizar, eu acho que faz todo sentido, então, o apoio da polícia. Eu acho que é fantástico nesse sentido, desde que não seja essa questão de criminalizar o usuário. Então. Obrigado, Bruno, pela presença aqui. Daqui a pouco começa o debate lá no auditório do Hospital Nina Rodrigues, às 8h30 da manhã. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.